Pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid Pontes e eu quero começar com vocês um ano completamente diferente. Hashtag sem medo de ser feliz. Do que você tá falando, Ingrid? Eu tô falando o seguinte, o ano passado eu atendi muitos clientes onde o tema central não era o medo, mas passou a ser porque a gente identificou que o medo estava impedindo algumas ações. Medo de se expor, medo de se arriscar, medo de tomar decisão, medo frente a uma figura de autoridade. Quem já não passou por isso? Então eu quero falar com você sobre medo. Medo não existe. Medo não existe, gente. Medo é algo que a nossa cabeça cria. E se a nossa cabeça cria e tem um poder tão grande de criar, ela também tem um poder muito grande de resolver as coisas que cria. Eu tive uma cliente que o sonho dela era fazer direito. E ela conseguiu uma bolsa, ela passou na universidade, ela estava na reta final e ela não conseguia mais ir para a faculdade. Porque ela criou alguns pensamentos para ela, um padrão de pensamento de que não ia dar certo, de que ela não ia ser aceita no grupo. Ela foi criando monstrinhos na cabeça dela que impediam a ação. E ela não ia mais para a faculdade, o último semestre do ano ela não ia mais. E a gente trabalhou muito esse medo e essa ansiedade. E ela enfrentou. E ela conseguiu terminar o semestre dela com méritos maiores até do que ela esperava. Então, diante de um medo, o medo real é aquele que os nossos antepassados tinham que, de frente com o leão, ou ele corria ou ele atacava. Os nossos medos agora são medos de as contas que vão vir, os filhos, a agressividade, né, a violência que existe, que coloca os nossos filhos em perigo, os nossos empregos, o chefe. Os medos são esses. Ele não é uma realidade, mas ele pode se tornar uma realidade muito grande na sua vida quando você se deixa levar por um pensamento que começa pequeno e vai aumentando, e aí você sente a sua mão gelada, o sangue todo sai da periferia do seu corpo e vai para o centro do seu corpo, porque se você precisar correr ou atacar, você consegue. Suas pupilas dilatam, sua boca seca, isso é físico, isso é real. O pensamento não era real inicialmente, mas se tornou uma realidade na sua vida e às vezes te impede a ação. E aí, como eu disse, a gente tem duas alternativas: ou bater ou correr, né? Ou atacar ou correr. O correr é o que a maioria das pessoas fazem, que é o que eu percebi. Correr é, frente a um casamento que não tá legal, se separa. Ou frente a um casamento que é realmente violento, aceita, se acomoda. Um emprego que não tá, o chefe não tá agradando, sai do emprego, em meio a essa crise, pede as contas e vai embora. Ou precisa se arriscar num novo desafio e não vai, tem que dar uma palestra e não dá, tem que falar em público e não fala. Eu quero trabalhar com vocês esse ano um grupo que eu estou formando desde o ano passado, que se chama Hashtag Sem Medo de Ser Feliz. Procura aí no Face, se adiciona que a gente vai trabalhar sobre o medo. E por que sem medo? Sem medo porque a gente precisa viver pleno. E para viver pleno a gente precisa enfrentar e se propor alguns desafios. Mas o medo de ser feliz não é qualquer medo. A gente não vai trabalhar medo de barata, a gente vai trabalhar medos que impedem você de realizar, tá bom? E aí, como eu estava falando, algumas pessoas fogem, só que algumas pessoas também atacam, né? Quando acuado, algumas pessoas são tão agressivas ao ponto de te agredir, porque elas não conseguem dar outra ação. Nenhuma das duas atitudes está certo. Se a gente consegue trabalhar o nosso ego é um intermediador entre aquela fantasia inconsciente, o pensamento nasce de forma inconsciente e a ação, né? Às vezes você tem essa agressão, essa fuga também sem controle. Se a gente trabalha o ego, que é o intermediador desses dois carinhas aqui, a gente consegue ter um ataque, né, mais equilibrado. A gente consegue usar essa agressividade do ataque para ser assertivo, para dar uma vazão no enfrentamento do medo. Ir sim para a faculdade, falar sim em público, mesmo com medo. Tantas palestras que eu dou e eu sempre fico ansiosa, eu sinto medo e eu vou mesmo com medo. E a primeira coisa que eu pergunto pro pessoal é: quem aqui tem medo de falar em público? E eu levanto a minha mão porque eu tenho medo de falar em público, mas eu falo.
Então a gente precisa enfrentar. Se a gente cria o monstro, a gente tem total condição de dar um jeito nele. Então vem comigo, esse ano a gente vai trabalhar muito sobre isso. Eu espero você nesse grupo, a gente vai conversar muito pelo Facebook, muito por WhatsApp, através de vídeos, a gente vai ter tarefas de coaching sim para fazer. É um trabalho que eu me propus, é um voto do meu coração, onde eu quero trabalhar medos que eu ainda preciso e eu quero ajudar pessoas nisso, tá bom? Convido você e espero você. Até mais!